Tribo de Asher. A história da tribo de Asher começa de forma discreta, quase silenciosa, como muitas das obras mais profundas registradas nas Escrituras. Não há trovões, não há disputas diretas por primogenitura, não há conflitos sangrentos associados ao seu nascimento. Ainda assim, desde o primeiro registro bíblico, Asher nasce marcado por uma palavra que atravessaria séculos: felicidade. Seu nome carrega a ideia de bem-aventurança, contentamento e alegria compartilhada. Em um contexto familiar repleto de rivalidade, dores emocionais e disputas por atenção, Asher surge como um filho cuja identidade não está ligada à guerra, mas à satisfação. Este é um detalhe profético que moldará toda a identidade tribal nos séculos seguintes. Ele nasce de Zilpa, serva de Leia, em um momento em que as esposas de Jacó competiam por filhos como forma de afirmação. Quando Leia recebe esse segundo filho por meio de sua serva, declara: "Para minha felicidade, porque as mulheres me chamarão bem-aventurada." O nome Asher não é apenas um rótulo, é uma declaração profética. Desde o início, sua existência aponta para algo que transcende poder político ou liderança militar. Ele aponta para o estado de alma de um povo que aprende a viver na suficiência. Na tradição rabínica, os sábios observam que enquanto outras tribos nascem em meio a conflitos e estratégias, Asher nasce em paz, um prenúncio do papel que sua descendência desempenharia na história de Israel. O Midrash relata que no momento do nascimento de Asher, as mulheres das tendas ao redor vieram até Leia para celebrar, reconhecendo que algo especial havia acontecido. Essa alegria compartilhada se tornaria característica da tribo. Prosperidade que não gera inveja, mas celebração coletiva. Asher, em hebraico, feliz, bem-aventurado, abençoado, deriva de achar, ir direto, avançar com sucesso. Contentamento que vem de Adonai, não de circunstâncias. Estudiosos messiânicos apontam que o nome Asher aparece nas Escrituras não apenas como identificação tribal, mas como declaração teológica. Quando os profetas falam de bem-aventurança, frequentemente usam a mesma raiz linguística, conectando a identidade da tribo com um princípio espiritual maior. Ao longo da narrativa bíblica, Asher raramente ocupa o centro da cena. Não lidera rebeliões, não protagoniza grandes discursos, não estabelece dinastias reais. E justamente por isso, sua presença exige atenção cuidadosa. A Bíblia frequentemente revela seus tesouros mais profundos nas entrelinhas, nos personagens que sustentam a história sem dominá-la. Asher é uma dessas chaves silenciosas. Como ensinam os sábios, nem toda grandeza se manifesta com trombetas. Algumas sustentam o mundo em silêncio. O pão de Asher será abundante, e ele proverá delícias dignas de reis. Gênesis 49:20. Quando Jacó, já no fim de sua vida, reúne seus filhos para liberar palavras sobre o futuro de cada tribo, a bênção sobre Asher é curta, porém carregada de significado. Em um mundo antigo, onde a maioria das bênçãos tribais envolvia guerra, domínio territorial e vitória sobre inimigos, essa declaração se destaca profundamente. Jacó não fala de espada, mas de mesa. Não fala de trono, mas de provisão. Não fala de conquista militar, mas de excelência na produção. Essa bênção revela algo essencial sobre o papel espiritual da tribo no plano divino para Israel. Rashi, século XI. Interpreta que Asher produziria alimentos tão refinados que seriam servidos em mesas reais. A terra de Asher geraria produtos de qualidade excepcional, especialmente azeite de oliva. Ibn Ezra, século XII. Enfatiza a conexão entre abundância material e contentamento espiritual. A prosperidade de Asher não seria apenas física, mas manifestação de shalom interior. Ramban Nachmanides observa que delícias de reis indica que Asher não apenas sobreviveria, mas floresceria, exportando produtos para as nações ao redor. A terra de Asher geraria produtos de qualidade excepcional,
especialmente azeite de oliva. Essa bênção revela algo essencial sobre o papel espiritual da tribo. Asher não existe para governar, mas para sustentar. Não para dominar, mas para nutrir. A tradição judaica observa que uma das maiores riquezas de Israel sempre foi a capacidade de manter vida em meio à adversidade. E isso começa pela mesa, pelo alimento, pelo óleo, pelo cuidado cotidiano. Asher representa esse fundamento invisível. Enquanto Judá governava e Levi ministrava no templo, Asher garantia que houvesse pão na mesa e óleo nas lâmpadas. Essa função, embora menos celebrada, era absolutamente essencial para a continuidade do povo de Deus. Prover sustento para o povo de Deus não é tarefa menor. É cooperar com o próprio Criador que alimenta todas as criaturas. O óleo produzido por Asher não servia apenas para a alimentação, mas para ungir sacerdotes, reis e manter a menorá acesa. A capacidade de dar sem esvaziar é marca das tribos que entendem mordomia como chamado divino. Bendito seja Asher entre os filhos, seja o preferido de seus irmãos e banhe os seus pés em azeite. Deuteronômio 33:24. A palavra de Moisés, séculos depois da bênção de Jacó, reforça e expande essa identidade. Ao abençoar as tribos antes de sua morte, ele declara que Asher é bendito entre os filhos, agradável aos irmãos, e que banhará seus pés em azeite. A imagem é poderosa e repleta de camadas de significado. O azeite, na cultura bíblica, é símbolo multifacetado. Representa alegria, cura, consagração e luz. Banhar os pés em azeite indica muito mais do que riqueza agrícola. Sugere caminhar sobre solo fértil, viver em abundância sem esforço desesperado, mover-se em um ambiente onde a provisão flui naturalmente. Na tradição rabínica, essa expressão é interpretada como uma bênção de estabilidade contínua. Enquanto outras tribos enfrentariam períodos de escassez e dificuldade extrema, Asher manteria um fluxo constante de recursos. Seus pés, símbolos de caminho e jornada, estariam sempre ungidos, sempre preparados, sempre abençoados. O óleo da alegria em contraste com o luto, cura, usado para tratar doenças e feridas. Consagração, reis e sacerdotes eram ungidos, luz, combustível para menorá, no templo. Proteção, barreiras contra elementos externos. Um detalhe frequentemente negligenciado na bênção de Moisés é a frase agradável aos irmãos. Isso não é mera observação social, é uma declaração profética sobre o caráter da tribo. Enquanto outras tribos frequentemente entravam em conflito, Efraim e Manassés disputando primazia, Judá e as tribos do norte em tensão constante, Asher mantinha relações pacíficas. Sua prosperidade não gerava inveja porque era compartilhada. Seu sucesso não ameaçava outros, porque não buscava domínio. A verdadeira prosperidade não cria competição, mas comunhão. Quando uma bênção vem de Adonai, há o suficiente para todos. Quando Israel entra na terra prometida e as heranças são distribuídas sob a liderança de Josué, Asher recebe uma das regiões mais estratégicas e férteis de Canaã. Seu território se estende ao longo da costa norte, próximo às rotas comerciais do Mediterrâneo, incluindo áreas conhecidas por oliveiras abundantes, campos de grãos e produção agrícola constante. A porção de Asher incluía cidades importantes como Aco, mais tarde conhecida como Ptolemaida, Sidom e regiões próximas ao Monte Carmelo. Era uma área de transição entre as montanhas da Galileia e as planícies costeiras, proporcionando variedade geográfica e climática ideal para a agricultura diversificada. A arqueologia moderna confirma que essa região foi um dos maiores centros de produção de azeite de oliva do antigo Levante. Escavações revelaram inúmeras prensas de azeite, instalações de armazenamento e evidências de comércio extensivo. Assim, a bênção profética se materializa de forma concreta na geografia. Deus preparou a terra antes mesmo que a tribo a habitasse. Mais de 50 prensas de azeite identificadas no território de Asher, jarros de armazenamento com capacidade para milhares de litros, rotas comerciais conectando Asher à Fenícia e ao Egito,
inscrições mencionando a qualidade do óleo da região, evidências de exportação marítima através do porto de Aco. Essas descobertas não apenas confirmam o texto bíblico, mas revelam a escala da prosperidade que Escher experimentou durante os períodos de fidelidade a Adonai. No entanto, essa proximidade com rotas comerciais e povos estrangeiros também traz desafios significativos. A tribo de Escher convive de perto com cananeus, fenícios e outros povos marítimos. Diferente de outras tribos que enfrentam conflitos diretos e buscam o extermínio completo dos habitantes da terra, Escher opta muitas vezes pela convivência pacífica. O livro de Juízes registra explicitamente que Escher não expulsou completamente os habitantes da terra, mas passou a viver entre eles. Esta decisão revela tanto uma inclinação natural à paz, quanto um risco espiritual profundo, a acomodação cultural e religiosa, capacidade de manter paz e comércio com nações vizinhas, testemunhando o Deus de Israel através da prosperidade e integridade, tolerância excessiva de práticas pagãs, casamentos mistos sem conversão adequada e gradual diluição da identidade israelita. Ser sal e luz no mundo não significa absorver os valores do mundo. Conviver não é se conformar. Ser sal e luz no mundo não significa absorver os valores do mundo. Conviver não é se conformar. Este é um dos pontos antagonísticos centrais da tribo de Escher. A abundância pode gerar relaxamento espiritual. O conforto pode diminuir o senso de urgência na obediência à Torá. A terra fértil, quando não é guardada pela vigilância espiritual constante, pode se tornar um espaço de assimilação cultural. Escher nos ensina uma verdade desconfortável. Prosperidade sem disciplina espiritual pode diluir identidade. A bênção material, quando não acompanhada de compromisso com a palavra, pode se tornar tropeço. O que fazemos quando Deus nos concede conforto? Usamos para servir ou para nos acomodar? Guardamos identidade ou nos diluímos? Durante o período dos juízes, quando Débora e Baraque convocam as tribos para lutar contra Sísera, o cântico de Débora registra uma crítica velada. Escher ficou à beira-mar e permaneceu em seus portos. Juízes 5:17. Enquanto outras tribos responderam ao chamado, Escher manteve-se em sua zona de conforto. Esta não é uma acusação de covardia, mas de prioridades equivocadas. Escher tinha capacidade de contribuir, mas escolheu proteger seus interesses comerciais e sua estabilidade em vez de arriscar pela unidade de Israel. É a falha da passividade, não da rebelião. Apesar desse episódio, a Bíblia nunca associa Escher à idolatria extrema ou à perversão moral aberta, como ocorre com outras tribos ao longo da história. Sua falha não é rebeldia agressiva, mas passividade calculada. Não é oposição a Deus, mas tolerância excessiva aos próprios interesses. Esse detalhe é crucial para compreender seu papel nos ciclos espirituais de Israel. Escher raramente é o problema principal, mas também raramente é a solução ativa. Quando nossa prosperidade se torna mais importante que nosso propósito, falhamos em participar do plano maior de Deus. Conforto sem chamado gera estagnação espiritual. As maiores derrotas espirituais frequentemente acontecem não em tempos de perseguição, mas em tempos de prosperidade. É mais fácil manter fé quando há pressão externa. Aqueles que recebem mais de Deus têm maior responsabilidade de usar esses recursos para seu reino. Abundância é mordomia, não privilégio. Ana não se ausentava do templo, servindo a Adonai com jejuns e orações noite e dia. Seu compromisso era total. Longanimidade, viúva aos 7 anos de casada. Permaneceu fiel por décadas, demonstrando constância rápida, discernimento profético. Reconheceu o Messias ainda bebe, quanto muitos líderes religiosos falharam em perceber. Proclamação falavam de Yeshua, todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana representa uma redenção da falha histórica de Escher. Enquanto a tribo frequentemente permanecia em seus portos durante crises nacionais, Ana estava no centro da adoração. Enquanto Escher se acomodava em conforto, Ana praticava disciplina rigorosa. Enquanto a tribo tolerava paganismo por conveniência, Ana aguardava o cumprimento das promessas messiânicas.
ela mostra que a abundância material de Asher, quando santificada pela obediência e pela espera em Deus, produz fruto espiritual profundo. A prosperidade não é o problema. A falta de propósito espiritual é. Era já avançada em idade, tendo vivido com seu marido 7 anos desde que se casou, e depois, como viúva, até os 84 anos. Lucas 2:36-37. Os estudiosos calculam que Ana tinha mais de 100 anos quando encontrou Yeshua no templo. Essa longevidade é ela mesma um cumprimento da bênção sobre Asher. A tradição judaica preserva registros de que Asher era conhecida por famílias longevas e saudáveis. E Ana personifica isso de forma notável. Mais do que longevidade física, Ana demonstra a maturidade espiritual acumulada através de décadas de fidelidade. Ela não era uma profetisa jovem com visões dramáticas. Era uma mulher idosa com discernimento apurado pela constância. A tradição judaica preserva curiosidades e insights fascinantes sobre a tribo de Asher, muitos dos quais ampliam nossa compreensão do texto bíblico. Embora esses escritos não sejam canônicos e não estabeleçam doutrina, fornecem contexto cultural valioso e preservam memórias coletivas do povo judeu. É importante abordar essas fontes com discernimento, separando observações históricas de especulações místicas e sempre mantendo as escrituras como autoridade final. No entanto, ignorar completamente essa rica herança seria perder nuances importantes da identidade tribal. Escritos antigos mencionam que Asher era conhecida por mulheres excepcionalmente saudáveis e belas. O Talmud preserva uma tradição de que as filhas de Asher frequentemente se casavam com Kohanim, sacerdotes, e com a realeza, não apenas pela beleza, mas pela reputação de saúde robusta e longevidade. Alguns comentaristas conectam isso à bênção do azeite. Uma dieta rica em azeite de oliva de qualidade contribuía para a saúde, pele saudável e vitalidade. O que pode parecer superstição antiga encontra respaldo na nutrição moderna. Diferente de tribos marcadas por disputas familiares intensas, Asher mantinha harmonia doméstica. Famílias extensas vivendo juntas por mais tempo, permitindo transmissão oral de tradições. As casas abertas para viajantes, refletindo abundância compartilhada. Esses registros, embora não canônicos, ecoam o retrato bíblico de uma tribo equilibrada, próspera e relativamente estável. Eles não fornecem revelações místicas, mas preservam memória cultural. Uma tradição particularmente significativa associa Asher ao fornecimento de azeite para o templo em Jerusalém. Embora o texto bíblico não especifique isso diretamente, várias fontes rabínicas preservam a memória de que o azeite mais puro para a menorá frequentemente vinha das oliveiras do território de Asher. Esta tradição é espiritualmente rica. A tribo abençoada com abundância de azeite contribuía para manter a luz acesa na casa de Deus. Sua prosperidade material tinha propósito sagrado: iluminar o lugar onde Adonai escolheu habitar entre seu povo. O processo de produção do azeite para o templo era rigoroso. Apenas o azeite da primeira prensa, o mais puro, era aceitável para a menorá. Este azeite representava o melhor que Israel podia oferecer. O azeite de Asher mantendo a luz do templo acesa é uma imagem poderosa. Prosperidade material colocada a serviço da glória de Deus. Recursos não guardados para si, mas dedicados à adoração coletiva. Este é o modelo redentor para qualquer pessoa ou comunidade abençoada com abundância. Usar recursos para manter a luz de Deus brilhando no mundo. Alguns textos apócrifos e pseudo-epígrafos fazem menção à tribo de Asher, geralmente mantendo a caracterização bíblica de prosperidade e contentamento. É crucial abordar esses textos com sabedoria, reconhecendo que não possuem autoridade escritural, mas podem preservar tradições históricas ou culturais. O Testamento dos 12 Patriarcas, por exemplo, inclui um testamento de Asher, que enfatiza temas de simplicidade, verdade e discernimento entre bem e mal. Embora seja obra apócrifa do período intertestamentário, reflete como comunidades judaicas antigas viam o caráter da tribo. O texto enfatiza que cada pessoa possui inclinação para o bem e para o mal, e deve escolher conscientemente. Asher é retratado aconselhando seus filhos a viverem com sinceridade, evitando duplicidade,
ênfase em encontrar satisfação em Adonai, não em acumulação material. Este texto tem seu valor é histórico e cultural, mostrando como os judeus do segundo século interpretavam a tribo de Asher. Os livros apócrifos podem preservar memória histórica. O estudo responsável de textos apócrifos requer maturidade e discernimento. Não devemos ignorá-los completamente. Eles preservam fragmentos da compreensão judaica antiga. Mas também não podemos tratá-los como equivalentes à Escritura. Quando o testamento de Asher enfatiza a simplicidade e contentamento, isso ressoa com o retrato bíblico. Quando faz afirmações não verificáveis ou contraditórias, devemos descartá-las. O critério sempre é a palavra inspirada. Escritos de Flávio Joséfo, o historiador judaico do primeiro século, ocasionalmente mencionam a região que pertencia a Asher. Embora Joséfo focasse mais em tribos politicamente proeminentes, suas descrições geográficas confirmam a fertilidade da área costeira norte. O livro de Jubileus, outro texto apócrifo, preserva genealogias e narrativas expandidas sobre os patriarcas, incluindo breves menções a Asher. Novamente, o valor está no contexto cultural, não em revelação adicional. O que esses textos coletivamente mostram é que a identidade de Asher como tribo próspera, pacífica e ligada à produção agrícola era memória consolidada no judaísmo antigo. Após a morte do rei Salomão, Israel se divide em dois reinos: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Asher, localizada no extremo norte, torna-se parte do reino de Israel sob a liderança de Jeroboão. Esta separação teria consequências espirituais devastadoras. Jeroboão, temendo que o povo voltasse a Jerusalém para adorar, e assim reunisse lealdade a Roboão, estabelece centros de adoração alternativos em Betel e Dan, colocando bezerros de ouro e declarando: "Eis aqui teus deuses, ó Israel." Este pecado contamina todo o reino do norte. Asher enfrenta então um dilema profundo. Sua localização geográfica a coloca sob a autoridade política do Reino do Norte, mas sua consciência espiritual deveria mantê-la ligada ao templo em Jerusalém e à linhagem davídica. A pressão para conformidade política versus fidelidade espiritual cria tensão. Não há registro de que Asher tenha resistido ativamente à idolatria estabelecida por Jeroboão. Mais uma vez, vemos o padrão de passividade. A tribo não se torna centro de apostasia extrema, mas também não oferece resistência profética significativa. O Reino do Norte passa por ciclos repetidos de declínio espiritual. Reis como Acabe e Jezabel introduzem culto a Baal de forma agressiva. Profetas como Elias e Eliseu chamam o povo ao arrependimento, com resultados mistos. Asher testemunha tudo isso de sua posição costeira, mantendo sua prosperidade material, mas erodindo sua identidade espiritual. Durante este período, profetas como Oséias denunciam a apostasia do Reino do Norte. Oséias 11:8-9 revela o coração partido de Deus. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adimá? Como te poria como Zeboim? O julgamento está chegando, mas Adonai hesita por causa de seu amor. Não há evidência de que Asher tenha respondido aos chamados proféticos de forma coletiva. A prosperidade continuada talvez tenha criado ilusão de que tudo estava bem, que Deus ainda os abençoava. Mas bênção material sem obediência espiritual é apenas paciência divina, não aprovação. Em 722 a.C., o Reino do Norte cai diante do Império Assírio. O rei Salmaneser I sitia Samaria e seu sucessor Sargão II completa a conquista. As tribos do norte, incluindo Asher, são levadas em exílio para regiões distantes da Mesopotâmia e além. Esta é uma das tragédias mais profundas da história bíblica. 10 tribos, a maior parte do povo escolhido, desaparecem da narrativa. Elas não retornam do exílio como Judá faria décadas depois. Elas se dissolvem entre as nações. Os assírios não simplesmente conquistavam, eles desmontavam identidades nacionais. Ao espalhar povos conquistados e misturá-los com outras populações, impediam rebeliões organizadas e eliminavam coesão cultural.
Para Israel, isso significou perda de templo, terra, língua e, eventualmente, até memória coletiva. As tribos do norte se tornaram as tribos perdidas. O que torna a história de Esher particularmente comovente é o silêncio. Não há registro de resistência final heróica. Não há lamento específico preservado. Não há promessa profética de retorno dirigida especificamente a eles. Esher simplesmente desaparece das páginas da história bíblica. Esta ausência fala profundamente. Tribos associadas à guerra deixam rastros dramáticos de batalha. Tribos associadas à provisão desaparecem silenciosamente nos bastidores. Sua contribuição foi real, mas não gerou monumentos. Seu papel foi essencial, mas não produziu épicas. O silêncio de Esher não é apenas histórico, é teológico. Ele nos confronta com a realidade de que podemos viver vidas confortáveis, prósperas, até religiosamente respeitáveis, e ainda assim perder nosso propósito eterno. No entanto, nem tudo está perdido. O conceito de remanescente é crucial na teologia bíblica. Embora a maioria de Esher tenha se perdido no exílio, a Escritura sugere que alguns permaneceram fiéis. O profeta Isaías fala repetidamente de um remanescente que será preservado. Além disso, o livro de Crônicas registra que durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, mensageiros foram enviados a todo Israel convidando o povo para celebrar a Páscoa em Jerusalém. O texto menciona explicitamente que alguns de Esher se humilharam e vieram a Jerusalém, segundo Crônicas 30:11. Isso revela que mesmo no declínio, havia corações sensíveis em Esher. Nem todos escolheram passividade e conformidade. Um remanescente respondeu ao chamado. Cada pessoa deve escolher obediência independente das multidões. Deus sempre mantém um grupo fiel, mesmo em apostasia coletiva. O remanescente se torna semente para a restauração vindoura. Apesar do desaparecimento histórico, Esher não é esquecida no plano eterno de Deus. O livro de Apocalipse, na visão final da Nova Jerusalém, descreve uma cidade com 12 portas, cada uma inscrita com o nome de uma das tribos de Israel. Tinha grande e alta muralha com 12 portas, e nelas os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 21:12. Esher está lá. Embora perdida na história humana, ela permanece eternamente reconhecida no registro celestial. Sua identidade não foi apagada, foi preservada no livro da vida. Apocalipse 7 apresenta uma visão de 144.000 servos de Deus selados, 12.000 de cada tribo, incluindo explicitamente Esher. Este número tem sido interpretado de várias formas: literal, simbólico, representativo. Mas o ponto essencial permanece. Esher é contada entre os redimidos. Isto significa que o desaparecimento histórico não é o fim da história. Deus conhece os que são seus, mesmo quando registros humanos falham. A tribo que se perdeu nos anais da história é encontrada nos registros celestiais. Mesmo quando Israel falha, Adonai mantém suas promessas e preserva seu povo. Nossa verdadeira identidade não é determinada por história humana, mas por eleição divina. O que foi perdido será restaurado. O que foi espalhado será reunido. Para os dias atuais, a tribo de Esher não oferece promessas místicas nem liberações sensacionalistas. Ela oferece princípios bíblicos profundos e práticos. A história de Esher se torna espelho, no qual podemos examinar nossas próprias vidas, escolhas e prioridades. As bênçãos pronunciadas sobre Esher, prosperidade, contentamento, azeite, favor, não eram exclusivamente para aquela tribo. Elas revelam aspectos do caráter de Deus e de como Ele deseja abençoar seu povo em todas as gerações. Prosperidade não é pecado, é oportunidade. A questão não é se temos recursos, mas o que fazemos com eles. Esher ensina que Deus não tem problema em abençoar seu povo materialmente. O pão abundante, o azeite fluindo, a terra fértil, tudo isso veio da mão de Adonai. O problema nunca foi a bênção, foi a resposta à bênção. Quando prosperidade gera gratidão, generosidade e obediência renovada, ela se multiplica em bênção contínua. Quando gera orgulho, acomodação e distanciamento de Adonai, ela se torna armadilha. O nome Esher
felicidade nos confronta com uma questão essencial. Onde encontramos nosso contentamento? A tribo foi chamada para modelar satisfação que vem de Adonai, não de circunstâncias. Mas ao longo do tempo, parece ter encontrado contentamento nas circunstâncias, esquecendo a fonte. Paulo, escrevendo aos Filipenses, declara: "Aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação." Este é o contentamento verdadeiro, não dependente de abundância ou escassez, mas enraizado em relacionamento com Adonai. Este era o chamado de Esher e permanece nosso chamado hoje. Toda boa dádiva vem de Adonai. Prosperidade é graça, não direito. Agradecer diariamente transforma perspectiva e cultiva alegria. Recursos que fluem através de nós, não apenas para nós, geram contentamento duradouro. A bênção do azeite sobre Esher tinha propósito sagrado, manter a luz acesa no templo. Para nós, isso se traduz em usar nossos recursos para manter a luz de Yeshua brilhando no mundo. Seja através de sustento financeiro a ministérios, hospitalidade que ministra, trabalho que glorifica a Adonai, ou criatividade que aponta para o Criador. Somos chamados a garantir que nossa prosperidade mantém luzes acesas, sustentar obra missionária, ministérios locais, necessidades dos irmãos. Abrir nossa casa para comunhão, discipulado e refúgio espiritual. Usar talentos para abençoar o corpo de Cristo gratuitamente. Investir em relacionamentos, mentoria e serviço silencioso. Sustentar obra missionária, ministérios locais, necessidades dos irmãos. Abrir nossa casa para comunhão, discipulado e refúgio espiritual. Usar talentos para abençoar o corpo de Cristo gratuitamente. Investir em relacionamentos, mentoria e serviço silencioso. Uma das lições mais urgentes de Esher é a necessidade de vigilância espiritual, justamente quando tudo parece bem. A tribo não caiu em apostasia dramática durante crise. Ela se diluiu durante prosperidade. O perigo não veio através de perseguição, mas de conforto. Yeshua adverte: "Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo." Lucas 21:34. O peso das preocupações deste mundo, que incluem gerenciar prosperidade, pode sufocar vida espiritual. Quando deixamos outros responderem aos chamados de Adonai, quando oramos apenas em crises, não em gratidão constante, quando agendas materiais sistematicamente superam compromissos espirituais, quando o conforto nos leva a justificar desobediências pequenas, quando prosperidade nos isola em vez de nos conectar ao corpo, quando deixamos outros responderem aos chamados de Adonai. Esher fala especialmente com aqueles que trabalham nos bastidores, que mantêm estruturas funcionando, que alimentam famílias, comunidades e ministérios sem reconhecimento público. Fala com quem entende que o reino de Adonai também se manifesta na mesa posta, no pão repartido, no azeite que não falta. Este é um chamado digno. Nem todos são chamados para plataformas visíveis. Alguns são chamados para sustentar aqueles nas plataformas. E esse sustento, financeiro, emocional, espiritual, prático, é tão essencial quanto a proclamação pública. Gerenciar recursos, coordenar logística, manter ordem, cuidar de espaços físicos onde o corpo se reúne, preparar elementos, materiais, ambientes para adoração, dar generosamente para manter a obra de Adonai avançando. A história de Esher nos confronta com perguntas essenciais que ecoam através dos séculos. O que fazemos quando Adonai nos concede conforto? Usamos para servir ou para nos acomodar? Guardamos identidade espiritual ou nos diluímos? A resposta define se a abundância será bênção contínua ou perda silenciosa. Esher não é apenas história antiga, é espelho contemporâneo. Muitos de nós, especialmente no Brasil e no mundo ocidental moderno, vivemos com níveis de prosperidade que seriam inimagináveis para a maioria da humanidade ao longo da história. Como respondemos? Comprometo-me a viver em gratidão, reconhecendo que toda boa dádiva desce do Pai das Luzes. Usarei o que recebi para manter luz acesa.
sustentando ministérios, abençoando necessitados, investindo no reino. Não permitirei que conforto gere acomodação espiritual. Manterei disciplinas de oração, estudo e comunhão. Buscarei alegria em Adonai, não apenas em bênçãos. Permanecerei fiel tanto em abundância quanto em necessidade. Honrarei e praticarei serviço de bastidor, reconhecendo que sustentar é tão espiritual quanto liderar. Ao final, Esher permanece como um lembrete bíblico profundo. Nem toda grandeza se manifesta em tronos e batalhas. Algumas tribos sustentam a história em silêncio, garantindo que, enquanto outros lutam, haja alimento, alegria e vida. Essa também é uma obra de Adonai. Que possamos aprender tanto dos acertos quanto dos erros de Esher. Que recebamos prosperidade com humildade e a usemos com propósito. Que nossa alegria esteja enraizada em Yeshua, não em circunstâncias. Que mantenhamos luzes acesas através de generosidade fiel. Que sirvamos nos bastidores com a mesma dedicação que outros servem nas plataformas. E que, ao final de nossa jornada, nossos nomes sejam encontrados não apenas em registros terrenos, mas inscritos nos portões da Jerusalém Celestial, ao lado de Esher e todas as tribos dos redimidos. Baruch Hashem Adonai. Bendito seja o nome do Senhor, de eternidade a eternidade. Amém. Se gostou deste tipo de conteúdo, se inscreva no canal para receber mais estudos como este. Shalom. A bênção não ficou no ontem, não se perdeu na história. Adonai é o mesmo que sustentou. Sustenta agora, o pão não faltou na mesa, a luz não se apagou. Quem anda na tua aliança sabe em quem confiou. Do deserto até a promessa, tua mão nos trouxe aqui. Não vivemos de lembranças, vivemos do que vem de ti. Adonai, tu és fiel, tua bênção permanece. Em Yeshua encontramos vida, a promessa se cumpre hoje. Adonai, Deus de provisão, o azeite ainda corre, a mesa está preparada, a tua graça nos cobre. Não buscamos só recursos, buscamos teu coração.